E aí, galera Infoconcursos, tudo bem com vocês? Professor Vitor Roberto, um prazer estar aqui em mais uma aula com vocês. Bom, e nessa aula nós vamos iniciar um bloco de revisão através da resolução de exercícios sobre o tema diabetes mellitus. Então, pessoal, ficar muito esperto, né? Lembrando aí que a gente tem um caderno de atenção básica inteiro sobre diabetes mellitus, que é o caderno de atenção básica número 36, né? E ele traz todas as recomendações para o acompanhamento, rastreamento, tratamento do diabetes na atenção básica, certo? E é aí o que ele vai cobrar nas suas provas. E lembrando que juntamente com a diabetes mellitus, eles tendem a cobrar a questão do pé diabético, viu, gente? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos resolver questões, depois nós vamos fazer uma pequena revisão teórica sobre aquele tema abordado naquela questão, para a gente relembrar aí de maneira simples, rápida e eficaz, ok? Pessoal, desejo uma boa aula, concentração. Vamos então começar o nosso primeiro bloco. Olha aí, primeira questão, pessoal. Questão da banca CESP, Hospital Universitário de Brasília. Olha só, no decorrer da aula, nós vamos observar que outras afirmativas dessa questão. Lembrando que a banca CESP, né, tem a estrutura da prova, é aquela de certo e errado. Ele traz um enunciado com várias afirmativas. Para ficar uma ordem mais cronológica na nossa aula, eu dividi essas afirmativas, mas você aí vai conseguir acompanhar de forma fácil, tá bom? Então vamos lá. Aí na tela, primeira questão. Com relação às estratégias recomendadas por órgãos governamentais brasileiros para o cuidado da pessoa com diabetes, julguem os itens subconsecutivos. Então vamos lá. A evolução da diabetes tipo 1 costuma ser lenta, raramente levando a um quadro de cetoacidose, o que dificulta o diagnóstico. Pessoal, a nossa afirmativa está errada. A nossa afirmativa, pessoal, ela está falando o quê? Ela está falando do diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, nós vamos agora fazer uma pequena revisão para a gente lembrar quais são as principais características do diabetes mellitus tipo 1, do diabetes mellitus tipo 2 e do diabetes gestacional. Professor, mas são esses os tipos de diabetes do caderno de atenção? Isso, esses são os 3 tipos cobrados, diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional. Lembrando, lá no final das nossas aulas, a gente vai ter uma questão só para a gente fazer uma referência e relembrar sobre o diabetes insípidos, que é um tipo de doença endocrinológica, né, que também leva aí ao diabetes, ok? Então a primeira está incorreta. A evolução, aqui ó, o certo seria diabetes tipo 2, tá? Então olha só, pessoal. Diabetes mellitus, caderno de atenção básico 36. O que significa diabetes mellitus? Qual o conceito da doença? Refere-se a um transtorno metabólico de etiologia heterogênea, ou seja, várias causas, causado por hiperglicemia, ou seja, aumento da quantidade de glicose na corrente sanguínea, e distúrbio no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura, resultantes de defeito de secreção e ou da ação de insulina. Lembrando, pessoal, que dificuldade no distúrbio de carboidrato, proteína e gordura eleva os níveis de açúcar no sangue. Por isso, ele entra aí como também causa determinante do diabetes mellitus. Então vamos lá, classificação. Eu tenho o diabetes mellitus tipo 1, o diabetes mellitus tipo 2 e o diabetes gestacional. Vamos ver então quais são as principais características do diabetes tipo 1. Olha aí. É em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Pessoal, atenção para o que está em negrito e o que está sublinhado. São informações importantes das características dessa doença. Então, em geral, ela é abrupta, né? Ela inicia rapidamente. Acontece principalmente em crianças e adolescentes. Na maioria dos casos, a hiperglicemia, como nós falamos, diabetes, está ligado ao aumento de glicose no sangue. É acentuada, evoluindo rapidamente para a cetoacidose
especialmente na presença de infecção ou forma de estresse. E lá na nossa questão ele falava que raramente dava cetoacidose. Pelo contrário, rapidamente as pessoas com diabetes tipo 1 evoluem para cetoacidose. O traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e também a cetoacidose, que é o que nós já falamos. Esse é o traço clínico, né, que mais define o tipo 1. O termo tipo 1 indica o processo de destruição de células beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir a cetoacidose. Pessoal, isso é uma importante, né, informação. No diabetes tipo 1 eu tenho deficiência total, deficiência absoluta de insulina, ok? Diabetes tipo 2, vamos fazer uma breve revisão. O diabetes tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Professor, principal diferença, tipo 1, o início é abrupto, é rápido. Diabetes tipo 2, o início é insidioso, é silencioso, é lento, é devagar, ok? E os sintomas são mais brandos, ao contrário do diabetes tipo 1. Manifesta-se em geral em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de diabetes tipo 2. Aqui, pessoal, abro um parênteses, porque a nossa epidemiologia, né, sobre a questão de peso, de IMC nas crianças e nos adolescentes tem alterado. Hoje se tem muitas crianças, muitos adolescentes também em alto peso ou sobrepeso. Isso daí leva também ao diabetes tipo 2. Então tem aparecido diabetes tipo 2 também em crianças e jovens, tá? Isso não é exclusivo de adultos. Cuidado com isso daí na hora da prova. Com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um aumento na incidência de diabetes em jovens e até mesmo em adolescentes. Foi o que eu acabei de dizer. O termo tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. Olha aí outra diferença entre os dois, né? Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Aqui eu tenho uma deficiência absoluta de insulina. E aqui no diabetes tipo 2 eu tenho uma deficiência relativa de insulina, certo? Diabetes tipo 1, o início é abrupto. Diabetes tipo 2, o início é insidioso. A diabetes tipo 1 acomete principalmente crianças e jovens. Diabetes tipo 2, adultos com excesso de peso. Olha as diferenças aí para a gente não confundir na hora da prova, ok? Então, há um estado de resistência à ação da insulina associada a um defeito na sua secreção, o qual é menos intenso do que observado no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 pode evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para controle, tá? Então, por isso, a evolução dele é lenta, então durante muito tempo o indivíduo pode não querer insulina. Seu uso nesses casos não visa evitar a cetoacidose, mas alcançar o controle do quadro hiperglicêmico. Então, a principal função do tratamento no diabetes tipo 2 é fazer o quê? O controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose nesses casos é rara e, quando presente, em geral, é ocasionada por infecção ou estresse muito grave. Então, cetoacidose é muito comum no diabetes tipo 1, enquanto na tipo 2 ela é mais rara. A hiperglicemia desenvolve-se lentamente, permanecendo-se assintomática por vários anos. Então, às vezes, se o paciente não fizer um exame de rotina, ele às vezes não consegue saber que tem diabetes. Por quê? Porque os sintomas são muito brandos, né? Às vezes é assintomático. E por último, diabetes gestacional. O caderno de atenção básico 36 traz pra gente que diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia menos severo que o tipo 1 e tipo 2, detectado pela primeira vez na gravidez. Então, atenção, se a mulher é gestante, ela nunca teve estados de hiperglicemia, diagnóstico de diabetes, e foi diagnosticado, identificado pela primeira vez na gestação, aí ela vai ter diabetes gestacional.
Geralmente se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois. Hiperglicemias detectadas na gestação, que alcançam o critério de diabetes para adultos, em geral são classificadas como diabetes na gravidez, independente do período gestacional. Olha só, pessoal, a diabetes gestacional independe do período que ela foi identificada. O ideal é que seja no primeiro trimestre, mas se ela foi identificada no segundo ou terceiro, paciente que não tem histórico, diabetes gestacional. Sua detecção deve ser iniciada na primeira consulta pré-natal, então preferencialmente no primeiro trimestre. Vamos para a próxima questão? Com relação às estratégias recomendadas por órgãos governamentais brasileiros para o cuidado de pessoas com diabetes mellitus, julgue os itens subconsecutivos. Então vamos lá. Entre os critérios para rastreamento de diabetes mellitus em adultos assintomáticos está a presença de síndrome de ovários policísticos em mulheres com excesso de peso. Bom, pessoal, o que eu vou apresentar agora para vocês, é para a gente relembrar, são pacientes que têm fatores de risco para diabetes mellitus e por isso tem que ser feito um rastreamento. Principal característica, são pacientes com aumento do peso. Pacientes sobrepeso, eles já têm que começar o rastreamento. E dos fatores de risco são o quê? As mulheres com síndrome de ovário policístico. A nossa resposta é certa, tá? Tá correto a nossa questão. Olha aí na sua tela. Como que é feito o rastreamento? Não existem evidências para a frequência do rastreamento ideal. Pessoas que apresentam resultados negativos podem ser avaliados de 3 a 5 anos. Então, olha só, isso está escrito, pessoal, no caderno de atenção básica, viu? Não é o professor que inventou que, não há evidência. Não, lá no caderno está escrito isso. Então, ele fala o seguinte, o paciente apareceu no seu consultório na atenção básica, foi atendido. Ele não apresentou estado de hiperglicemia, teve resultado negativo. Você tem que acompanhar ele pelo menos novamente, no mínimo, em 3 anos. O ideal de 3 a 5 anos, no mínimo em 3 anos. Casos de tolerância diminuída à glicose, glicemia de jejum alterada ou diabetes gestacional prévio podem ser testados mais frequentemente, por exemplo, anualmente. Então, pessoas que tiverem tolerância diminuída à glicose, glicose em jejum alterada ou diabetes gestacional prévio, esse rastreamento vai cair para anualmente. Então, olha aí, pessoal, isso daqui vocês têm que saber. Isso daqui despenca nas provas, seja aí de concurso ou de residência. Então, quais são os fatores de risco para diabetes mellitus e que vai aumentar aí o índice de segurança para fazer o rastreamento? Olha só, vai diminuir, aumentar a chance de ter diabetes. Primeiro, a pessoa tem que ter excesso de peso, ou seja, IMC maior que 25. Se a pessoa tiver um excesso de peso, ou seja, tiver um IMC maior que 25, você vai procurar qualquer uma dessas características, tá? Qual que é? História de pai e mãe com diabetes, hipertensão arterial ou uso de antihipertensivos em adultos, história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais 4 quilos, dislipidemia, atenção para esses valores, hipertrigliceridemia, ou seja, triglicérides maior que 250, triglicérides maior que 250 e se tiver um HDL baixo, ou seja, um HDL menor que 35. Lembrando que o HDL é o colesterol popularmente chamado de bom, tá? Então, triglicérides maior que 250 e HDL menor que 35 são fatores de risco associados também ao excesso de peso. Exame prévio de hemoglobina glicada maior que 5,7. Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada. Isso daí também são fatores de risco. Obesidade severa, acanthosis nigricans. É aquela mancha enegrecida que algumas pessoas têm na região da nuca, tá? Então, isso daí também é fator de risco para diabetes, vai ter que ser rastreado a doença. Síndrome do ovário policístico, que é o que falou nossa questão. A nossa questão falava que era necessário rastrear mulheres com síndrome de ovário policístico e acima do peso. Então,
excesso de peso e síndrome do ovário policístico. Por isso estava correto. História de doença cardiovascular na família e inatividade física. Então, tudo isso são fatores de risco para a doença. Ou idade maior que 45 anos, ou risco cardiovascular moderado. Aí a gente tem que ir lá no caderno de atenção básico de hipertensão, ver o score de Fragman para risco cardiovascular, ok? Então isso daí são as características que, se a pessoa tiver, vai levar a um aumento de chances de ter a doença. Então, o profissional de saúde tem que fazer o quê? Tem que fazer o rastreamento, o diagnóstico precoce da doença. Próxima questão, tudo tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Mais uma vez, outra questão caiu aí em residência multiprofissional envolvendo esses fatores de risco. Então, vamos lá. São considerados como fatores indicativos de maior risco para diabetes tipo 2, entre outros. Idade maior de 45 anos? São considerados fatores de risco indicativos de maior risco para diabetes tipo 2. Idade maior de 45 anos? Ok. Obesidade central, cintura abdominal maior que 102 para homens e 88 para mulheres. Ok. Hipertensão arterial? Ok. História de macrosomia ou diabetes gestacional? Ok. Diagnóstico prévio de síndrome de ovário policístico? Ok. Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida? Também ok. Resposta à letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Ou seja, todas são fatores de risco aí para o diabetes mellitus. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, até agora a gente fez uma pequena revisão, da fisiopatologia da doença, dos tipos de fisiopatologia que você pode encontrar no diabetes mellitus, e nós vimos também quais são os fatores de risco que os pacientes podem ter e que vai ter que chamar a atenção do profissional de saúde para fazer um rastreamento precoce da doença, ok? Agora nós vamos falar de um tema muito importante que são as complicações no diabetes. Lembrando, eu vou ter dois tipos de complicação no diabetes, a complicação aguda e a complicação crônica. As dois tipos de complicação, certo? Podem desencadear uma série de problemas micro-macrovasculares ao paciente, tá? Então vamos aí ver quais são, mas antes vamos ver nossa questão. Questão da UFRJ 2018. Durante a prestação de assistência a clientes portadores de diabetes mellitus, a identificação de complicações deve ser feita para acompanhamento e segmento do caso, sendo essas classificadas como? Então, olha só, ele quer me falar que as complicações podem ser agudas ou crônicas, que é o que eu acabei de dizer. Nas afirmativas, ele vai te perguntar quais são as complicações agudas e quais são as complicações crônicas. Vamos ver? Letra A, complicação aguda, retinopatia, nefropatia e hipoglicemia. Complicações crônicas, coma hiperosmolar, cetoacidose e neuropatia diabética. Olha só, pessoal, na letra A, complicação aguda, apenas hipoglicemia está correto. Retinopatia está errada, nefropatia está errada. Complicações crônicas, coma hiperosmolar está correto, está errado. Isso aqui é uma complicação aguda. Cetoacidose é uma complicação aguda e neuropatia diabética é a única que está correta. Então a letra A está falsa. Letra B, complicação aguda. Hiperglicemia, ok. Neuropatia não diabética e coma. Neuropatia não diabética está errado. Hiperglicemia está certo e coma está certo. Complicações crônicas. Acidente vascular cerebral, hálito cetônico e fadiga. Acidente vascular cerebral, ok. Hálito cetônico, não. Ele está querendo me falar aí que o paciente também está com um possível quadro de cetoacidose. E cetoacidose não é uma complicação crônica. A fadiga também não é uma complicação crônica. Letra C. Complicações agudas. Visão turva, hipoglicemia, infarto agudo do miocárdio. Bom, infarto agudo do miocárdio não é uma complicação aguda.
hipoglicemia é, e visão turva, na verdade, é um sintoma da cetoacidose, tá? É um sintoma da cetoacidose. Complicações crônicas, hiperventilação, alteração do estado mental e náuseas. Bom, isso daí são tudo sintomas de complicações agudas. Então, o que sobrou, letra D. Complicação aguda, hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar ou síndrome hiperosmolar. Ok. Complicações crônicas, retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética. Então, essas são as divisões das complicações. Olha aí esse quadrinho. Diabetes, né? Então, o diabetes, se ele não for tratado, ele vai descompensar. O diabetes descompensado pode te levar a uma complicação aguda ou uma complicação crônica. São as complicações agudas, a hiperglicemia, ou seja, glicemia maior que 250, e hipoglicemia, que são aquelas quadros de glicemia menor que 70. As complicações crônicas, eu tenho complicação microvascular e complicação macrovascular. Quais são as complicações agudas relacionadas a quadros de hiperglicemia? Cetoacidose e síndrome hiperosmolar ou coma hiperosmolar. E quais são, as complicações crônicas microvasculares? Eu tenho a retinopatia diabética e a nefropatia e neuropatia diabética. Então, isso daí são complicações crônicas microvasculares, ok? Então, aí é um belo resumo de complicação aguda e crônica em diabetes. Próxima questão, questão número 5. Acerca de doenças agudas e crônicas, julgue os itens subsequentes. Então, ele está me falando a respeito das doenças agudas e crônicas no diabetes. O quadro, ou melhor, está falando de doenças agudas e crônicas e ele traz um item sobre diabetes. O quadro de um portador de diabetes tipo 1, com queixa de visão turva, dor abdominal, náusea, 2 episódios de vômito em menos de 1 hora e hálito cetônico é compatível com o diagnóstico de cetoacidose. Ok? Lembra lá, pessoal, cetoacidose acomete principalmente diabetes tipo 1. E ele trouxe todos, ou quase todos os sintomas, que é a visão turva, dor abdominal, náusea, 2 episódios de vômitos em menos de 1 hora e hálito cetônico. Vamos ver então quais são as principais características da cetoacidose? Olha só, pessoal, a cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, potencialmente letal com mortalidade em torno de 5%. Olha só, decorrente da deficiência absoluta ou relativa. Lembra? Lá no começo nós falamos que ela pode ocorrer em diabético tipo 2? É raro, mas pode ocorrer. Lembrando que quando é raro não quer dizer que não acontece. Então, por isso que no seu conceito ele traz que pode acontecer tanto na deficiência absoluta como na deficiência relativa. A cetoacidose ocorre principalmente em pacientes com diabetes tipo 1. Diversas vezes a primeira manifestação da doença. Então, normalmente a primeira manifestação da diabetes tipo 1 é o quê? A cetoacidose. A pessoa com diabetes tipo 2 que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolve essa complicação. Raramente, mas pode acontecer? Pode acontecer. Cuidado com esse peguinha na hora da prova. Os principais fatores precipitantes. Então, o que precipita? O que ajuda, contribui para desencadear a cetoacidose? Pacientes com quadros de infecção, pacientes com má aderência ao tratamento, ou seja, não faz a aplicação correta da insulina, não faz a alimentação correta, uso de medicação hiperglicemiante e outras intercorrências, como AVC, infarto ou trauma. Tudo isso contribui para a cetoacidose. Indivíduos em mau controle glicêmico são particularmente vulneráveis a essa complicação. Então, quanto mais complicado é o controle glicêmico, maior é a chance de cetoacidose. Então, o controle de glicemia está muito relacionado ao quadro de cetoacidose. Quais são os principais sintomas? Polidipsia, que é sede excessiva, poliúria, que é micção várias vezes em pequenas quantidades, enurese, hálito cetônico,
Fadiga, lembra que naquela questão caiu a fadiga lá, né? Então, visão turva, náuseas e dor abdominal. E aqui a gente ainda pode ter o quê? Vômitos, e algumas referências falam, então, em 2 episódios de vômitos em menos de 1 hora. Então, esses são os principais sintomas. Professor, mas se eu tiver dificuldade, lembra que a cetoacidose leva a hiperglicemia, a desidratação e perda de eletrólitos e acidose metabólica. Essas são as principais, consequências da cetoacidose diabética. Bom, o diagnóstico é realizado quando o paciente tem hiperglicemia, ou seja, uma glicemia maior que 250, cetonemia e acidose metabólica, ou seja, pH menor que 7,3 e bicarbonato menor que 15. Esse quadro pode se agravar, levando a complicações como choque, distúrbio hidroeletrolítico, insuficiência renal, pneumonia de aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto e edema cerebral em crianças. Então essas são as principais complicações da cetoacidose. Como é que vai ser o manejo? Corrigir a desidratação, que muitas das vezes o paciente vai apresentar, corrigir a perda de eletrólitos e corrigir a acidose. Então, corrigiu essas 3 complicações, você consegue reverter o quadro de cetoacidose. Pessoal, o que é interessante eu trouxe aqui para vocês nessa nossa revisão? Tem um quadro aí com 2 tipos de complicação aguda, cetoacidose e síndrome hiperosmolar. Nas provas, eles gostam de trocar isso daí, eles gostam de te confundir. Então, olha só, cetoacidose diabética é mais comum no diabetes tipo 1. Síndrome hiperosmolar é mais comum no diabetes tipo 2, principalmente idosos. Lembrando que tanto uma como a outra são complicações agudas. Início, a cetoacidose é rápida, a síndrome hiperosmolar é lenta. Normalmente, a cetoacidose diabética já se dá com glicemias superiores a 250. A síndrome hiperosmolar normalmente são quadros hiperglicêmicos ainda maiores, maiores de 600. O pH na cetoacidose, ele tem acidose, ele é ácido, e na síndrome hiperosmolar é normal. Cetonas séricas urinárias presente na cetoacidose e ausente na síndrome hiperosmolar. Evento precipitante, omissão de insulina e estresse fisiológico. Essas são os principais efeitos precipitantes da cetoacidose. A omissão da insulina, a gente viu, mau tratamento, não só da insulina, mas alimentar. E a síndrome osmolar, normalmente o estresse fisiológico é a principal causa. Níveis de ureia e creatinina estão elevados nos 2. E a taxa de mortalidade da cetoacidose é de 1 a 5% e da síndrome hiperosmolar de 10 a 20%. Mais uma questão falando sobre cetoacidose. Olha aí, não se observa na cetoacidose diabética, ou seja, não é um sintoma, não é uma característica da cetoacidose. Letra A, hipoglicemia. Letra B, diurese osmótica. Letra C, perda de eletrólitos. E letra D, respiração de Kussmaul. Pessoal, o que não é característico da cetoacidose? Hipoglicemia, Lembra lá? Diabetes, ela descompensada, leva a complicação. Aí essa complicação vai ser quadros de hiperglicemia e hipoglicemia, sendo que na hiperglicemia eu tenho a cetoacidose e a síndrome hiperosmolar. Ok? Não vamos lembrar disso daí. Então, a hipoglicemia é observada na cetoacidose? Não, não se observa. Diurese osmótica, ok, a gente viu que a gente tem presença de cetonas aumentadas. Perda de eletrólitos, sim, a gente viu que o paciente tem perda de eletrólito, principalmente com vômito, ele desidrata. E a respiração de Kussmaul, consequência da acidose metabólica. Então, a única coisa que não se observa na cetoacidose é hipoglicemia. Cetoacidose são quadros de hiperglicemia. Fácil essa questão.
Bom, para finalizar esse bloco, nós vamos então ver mais uma questão agora de cetoacidose. Questão aí da residência multiprofissional da UFG. JAS, de 35 anos, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, chegou à unidade de emergência apresentando vômitos, astenia, visão turva, sonolência, hálito cetônico, dor abdominal e glicemia capilar de 400 mg por decilitro. Esse quadro caracteriza uma complicação da diabetes, conhecido como cetoacidose diabética. É importante que o enfermeiro saber que o tratamento dessa complicação consiste em: letra A, administrar cloreto de sódio no sentido de corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, especialmente a hiponatremia. Pessoal, em momento nenhum a gente falou em perda de sódio, tá? Então está errado. Letra B, estabelecer acesso venoso para a reposição de fluidos e eletrólitos com o objetivo de repor as perdas e eliminar o excesso de glicose. Ok. Então eu tenho que repor fluidos e eletrólitos e tenho que eliminar o excesso de glicose. Resposta letra B. Ok? Letra C. Iniciar a infusão de insulina regular em bolos, seguido de infusão contínua em bomba de infusão até a correção da glicemia. Pessoal, isso daqui não é o principal a ser feito. Eu também tenho que repor o quê? Fluidos e eletrólitos. Letra D. Iniciar reposição volêmica com soro fisiológico a 0,9 até a estabilização da pressão arterial e débito urinário de 10 a 20 ml hora. Também não é característica, né, que eu vou, em primeiro momento, tá fazendo o tratamento da cetoacidose. Resposta letra B. Uma das complicações do paciente com diabetes mellitus é cetoacidose diabética, que apresenta algumas características específicas. Com relação às características da cetoacidose, marque a afirmativa correta. Letra A, hiperglicemia, ok. Desidratação com perda de eletrólitos e acidose metabólica, tudo ok. Isso são as características da cetoacidose. B, hipoglicemia, não, a gente já sabe que cetoacidose é hiperglicemia. Produção de corpos cetônicos e edema, não. C, hiperglicemia, anasarca e acidose respiratória. Anasarca tá errado. D, hipoglicemia, gente, falou em hipoglicemia, você sai correndo. Tá? Cetoacidose diabética e hipoglicemia não combina. Letra E, hiperinsulinismo, produção de corpos cetônicos e desidratação. Pessoal, eu tenho alta quantidade de insulina? Claro que não. Se eu tenho aumento da glicemia, né? Então, resposta letra A. Pessoal, vamos fazer aquele intervalo básico, tá? Fazer uma respiração, um alongamento rapidinho, levanta aí da cadeira, da cama, onde você tá, faz aquela pausa pra gente voltar à nossa revisão no próximo bloco, ok? Eu espero vocês, até lá!